Havia um homem que não procurava grandeza, mas sobre quem Deus decidiu derramar poder. Seu nome era Eliseu, o sucessor de Elias, e sua história é uma das mais extraordinárias jornadas de fé e autoridade espiritual já registradas. Tudo começa no campo, em um dia aparentemente comum. Eliseu arava a terra com 12 juntas de bois, quando o profeta Elias se aproximou e lançou sobre ele o manto, símbolo do chamado, da transferência de unção e autoridade. Um gesto simples, mas que mudaria o rumo da sua vida e marcaria uma nova geração. Sem hesitar, Eliseu abandonou os bois, sacrificou-os e usou a lenha do arado para preparar uma refeição. Era o sinal de que não havia mais volta. O passado estava queimado. Ele seguia o profeta, deixando para trás sua segurança, seus bens e até sua identidade. Deus o chamava para algo muito maior. Elias se tornara seu mentor. Eliseu o acompanhou em cada milagre, cada confronto, cada momento de oração. Aprendia observando, servindo, ouvindo. Era paciente. Muitos querem o poder de Elias, mas poucos suportam o processo de Eliseu. Quando chegou o momento de Elias ser levado ao céu, Eliseu sabia. Ele podia ter ficado em Gilgal, em Betel ou em Jericó, como o mestre sugeriu, mas recusou. Disse: "Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei." Ele não estava disposto a perder o momento em que o céu se abriria. Então, às margens do Jordão, o impossível aconteceu. Elias golpeou as águas com seu manto e o rio se abriu. Ambos atravessaram a seco. Do outro lado, Elias perguntou: "Pede-me o que quiseres, antes que seja tomado de ti." E Eliseu respondeu com ousadia: "Peço porção dobrada do teu espírito." Que pedido ousado, mas não por ambição, e sim por missão. Eliseu não queria ser maior, queria servir mais. Elias respondeu: "Coisa difícil pediste. Todavia, se me vires quando for tomado, assim se te fará." De repente, um redemoinho de fogo, cavalos flamejantes e uma carruagem celestial separam os dois. Elias é levado ao céu em meio ao turbilhão. E Eliseu, chorando, exclama: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros." O manto cai. Eliseu o toma, volta ao Jordão e repete o gesto do mestre: "Onde está o Senhor, Deus de Elias?" As águas se abrem novamente. Agora, o Espírito repousa sobre ele. E quando os filhos dos profetas o veem, dizem: "O Espírito de Elias repousa sobre Eliseu." O aprendiz se tornara o profeta. O servo agora era o instrumento do poder de Deus na terra. Mas o que viria a seguir seria ainda mais impressionante. Eliseu não seria apenas um profeta, seria um sinal vivo do cuidado divino, manifestando poder, compaixão e juízo em proporções que o mundo jamais havia testemunhado. Ele purificou águas amargas, multiplicou azeite, ressuscitou mortos, curou leprosos e até fez o ferro flutuar. Seu ministério seria marcado por milagres tão diversos quanto profundos, cada um revelando uma faceta do caráter de Deus. Mas se prepara, porque o que vem a seguir é de arrepiar. O poder de Deus não se manifestaria apenas para abençoar, mas também para julgar. Eliseu seria o canal tanto da misericórdia quanto da justiça divina, e o mundo ao seu redor logo entenderia o preço de zombar daquilo que é santo. Continue comigo, porque agora é que o fogo espiritual vai se acender de verdade. O novo profeta caminhava com o peso do manto e a chama da responsabilidade. Eliseu havia recebido a porção dobrada, mas junto com o poder veio também o teste. Logo após ser reconhecido pelos filhos dos profetas, algo inusitado aconteceu. Enquanto subia o caminho para Betel, um grupo de jovens zombadores saiu da cidade. Riram, apontaram e gritaram: sobe, careca! Sobe, careca!" Aquilo não era simples zombaria. Era desprezo à autoridade divina. Era um ataque à presença de Deus representada no profeta. Eliseu parou, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor.
E de repente, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles rapazes. Um episódio duro, mas que mostrou que não se zomba impunemente daquilo que é santo. O mesmo Deus que cura e multiplica, também é o Deus que protege e faz justiça. Depois desse acontecimento, Eliseu partiu para o serviço ministerial que marcaria gerações. Em Jericó, as águas da cidade estavam más, causando esterilidade e morte. Os homens pediram ajuda. O profeta pediu um prato novo com sal e o lançou na fonte, declarando: assim diz o Senhor, sanei estas águas, delas não procederá mais morte nem esterilidade. E as águas se tornaram saudáveis até hoje. Logo depois, uma viúva desesperada com dívidas o procurou. Seu credor queria levar seus filhos como escravos. Eliseu perguntou: o que tens em casa? Ela respondeu: nada, senão um pouco de azeite. O profeta ordenou: pede vasilhas emprestadas, muitas, e entra em casa. Fecha a porta e derrama do teu azeite em todas. Ela obedeceu. O azeite não parou de jorrar até a última vasilha estar cheia. Deus estava mostrando através de Eliseu que o milagre não depende da abundância, mas da obediência. Quando ela vendeu o azeite, pagou as dívidas e viveu do restante. O que parecia o fim se tornou o começo de uma nova vida. Mas não era apenas o povo comum que via o poder de Deus. Reis e exércitos também recorreriam ao profeta. 3 reis, Israel, Judá e Edom, se uniram contra Moabe, mas ficaram sem água no deserto. Desesperados, foram buscar Eliseu. Ele os repreendeu, mas intercedeu. E Deus respondeu com um milagre. Sem chuva nem vento, os vales se encheram de água. Na manhã seguinte, quando o sol bateu, as águas refletiram o vermelho do amanhecer, e os moabitas pensaram que era sangue. Acreditaram que os reis haviam se matado entre si e correram para o saque. Mas foram derrotados. O deserto, que parecia ser o fim, se tornou o campo da vitória. Mas o mais belo milagre de Eliseu estava por vir. Uma mulher sunamita, generosa, o hospedava sempre que ele passava por sua casa. Reconhecendo a presença de Deus nele, preparou um quarto para o profeta. Em gratidão, Eliseu profetizou: no próximo ano terás um filho. Ela não acreditou, mas o milagre aconteceu. O tempo passou e o menino cresceu até que um dia, no campo, caiu enfermo e morreu nos braços da mãe. Ela subiu, colocou o corpo sobre a cama de Eliseu e correu até o profeta. Quando ele chegou à casa, orou, se estendeu sobre o menino e o aquentou. O corpo começou a se aquecer e o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. A mulher caiu aos pés do profeta em lágrimas e gratidão. O impossível havia acontecido. O poder da vida havia vencido a morte. Mas isso não é tudo, porque a história de Eliseu ainda reserva revelações que vão muito além dos milagres. Ele enfrentará guerras, reis arrogantes, um comandante leproso e até a fome. E em cada situação mostrará que o Deus de Israel é soberano sobre tudo e todos. E o que vem a seguir vai te deixar sem fôlego, porque agora é que Eliseu provará o quanto a fé pode mudar o destino de um homem e de uma nação. O poder de Deus através de Eliseu se tornava cada vez mais evidente. Ele era um homem simples, mas portador de uma unção incomum. Cada milagre revelava um novo aspecto do caráter divino, e o mundo espiritual parecia se mover a cada palavra que saía de sua boca. Certa vez, um grupo de profetas foi construir moradias à beira do rio Jordão. Enquanto cortavam madeira, o ferro de um machado caiu na água. O homem gritou: "Ai, meu senhor, era emprestado!" Para nós, isso poderia parecer algo pequeno, mas Eliseu sabia que nada é pequeno demais quando se coloca nas mãos de Deus. Ele cortou um pedaço de madeira, o lançou no rio e o ferro flutuou. Um milagre simples, mas profundo. O que afundou por fé voltou à tona. Uma lição de que aquilo que parece perdido pode ser restaurado,
Mas o cenário mudaria. A Síria, inimiga de Israel, começou a fazer planos secretos contra o povo de Deus. Só que cada vez que o rei sírio armava uma emboscada, Eliseu, revelado por Deus, avisava o rei de Israel. O inimigo ficou furioso e ordenou que encontrassem o profeta. Descobriram que ele estava em Dotã e enviaram um exército para cercar a cidade durante a noite. Ao amanhecer, o servo de Eliseu viu o exército inimigo e desesperou-se. Ai, meu senhor, o que faremos? Mas Eliseu respondeu com uma das frases mais poderosas da Bíblia: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então ele orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E o jovem viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aquele dia, o céu se abriu para mostrar que quem anda com Deus nunca está só. Os sírios avançaram, mas Eliseu orou novamente: fere esta gente de cegueira. E foram cegados. O profeta os conduziu até Samaria e lá pediu a Deus que lhes devolvesse a visão. Quando viram onde estavam, esperavam a morte. Mas Eliseu ordenou: dai-lhes pão e água e deixai-os ir. E assim a paz voltou por um tempo, porque o profeta da graça sempre via além da vingança. Mas Deus não havia terminado com Eliseu. O comandante sírio Naamã, homem poderoso, era leproso. Ao ouvir falar do profeta, viajou até Israel em busca de cura. Esperava um ritual impressionante, mas Eliseu apenas mandou um recado: vai e mergulha 7 vezes no Jordão. Indignado, Naamã quase foi embora. Não são os rios da Síria melhores que todos os de Israel? Reclamou. Mas seus servos insistiram: se o profeta tivesse pedido algo difícil, não o farias? Então faz o simples. Ele obedeceu. Mergulhou 1, 2, 3, 7 vezes, e na 7ª sua pele ficou limpa como a de uma criança. Naamã voltou transformado, declarando: agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. O orgulho deu lugar à fé e a lepra à pureza. Mas nem todos aprenderam com isso. Geazi, servo de Eliseu, movido pela ganância, correu atrás de Naamã e pediu prata e roupas em nome do profeta. Quando voltou, Eliseu perguntou: onde estiveste, Geazi? Ele mentiu, mas o homem de Deus respondeu: porventura não fui contigo em espírito? A lepra de Naamã se apegará a ti. E Geazi saiu leproso. A lição é clara. O milagre é gratuito, mas a presença de Deus é santa e não pode ser usada para ganho pessoal. Eliseu seguia sendo o canal do poder divino, e cada ato seu revelava um novo traço da justiça e da misericórdia de Deus. Mas ainda não chegamos ao auge dessa história. O que está prestes a acontecer é um dos momentos mais intensos da vida de Eliseu. Uma prova que revelará o quanto a fé pode sustentar alguém mesmo em meio à fome, guerra e morte. A jornada de Eliseu continuava marcada por acontecimentos sobrenaturais. Israel vivia tempos de crise e fome, mas a presença de Deus através do profeta iluminava até os momentos mais sombrios. Certa vez, enquanto a fome assolava a terra, os discípulos de Eliseu preparavam uma refeição simples. Um deles, sem saber, apanhou ervas venenosas e colocou na panela. Quando começaram a comer, gritaram: homem de Deus, a morte na panela! Eliseu não hesitou. Pediu farinha, lançou-a na panela e disse: servi ao povo para que comam. E nada de mal aconteceu. Um milagre silencioso, mas profundo. Porque quando o alimento do homem é tocado pela bênção divina, até o que era mortal se torna fonte de vida. Pouco tempo depois, um homem chegou trazendo 20 pães de cevada e espigas novas, como oferta ao profeta. Eliseu ordenou: dá ao povo para que comam. O servo duvidou: como darei isto a 100 homens? Mas o profeta respondeu com fé: assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrará. E aconteceu exatamente como ele dissera. O mesmo Deus
que multiplicou os pães nas mãos de Jesus, um dia já havia multiplicado nas mãos de Eliseu. Mas a guerra voltou. Ben-Hadad, rei da Síria, sitiou Samaria. O cerco foi tão terrível que a fome se tornou desumana. O povo chegou ao ponto de discutir a morte dos próprios filhos para sobreviver. O rei, desesperado, culpou Eliseu e jurou matá-lo. Mas quando o mensageiro chegou, o profeta declarou: amanhã, a esta hora, a farinha e a cevada serão vendidas por um preço justo. Ninguém acreditou. Um oficial zombou. Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso acontecer? Eliseu respondeu: tu o verás com teus olhos, mas não comerás. Naquela noite, 4 leprosos estavam à entrada da cidade. Decidiram ir até o acampamento sírio, mas quando chegaram, o exército inimigo havia fugido, pois Deus fizera ouvir o som de um grande exército vindo do céu. Os leprosos encontraram o acampamento vazio, cheio de comida, ouro e prata. Correram para anunciar a boa nova. Na manhã seguinte, tudo se cumpriu como Eliseu profetizara. A abundância retornou e o oficial incrédulo, ao tentar controlar a multidão, foi atropelado e morreu. Viu, mas não comeu. A palavra de Deus é sempre verdadeira e sua justiça sempre perfeita. Anos se passaram e o profeta já estava envelhecido. Mesmo assim, seu espírito permanecia forte. Um dia, o rei Joás foi visitá-lo e chorou sobre ele, dizendo: meu pai, os carros de Israel e seus cavaleiros. Eliseu, mesmo doente, ainda ministrava fé. Pediu um arco e flechas. Abre a janela para o oriente, disse ele. Atira! O rei atirou e o profeta declarou: flecha da vitória do Senhor contra a Síria. Ferirás os sírios até os consumir. Mas ao pedir que o rei golpeasse o chão com as flechas, Joás parou após apenas 3 vezes. Eliseu se indignou. Deverias ter ferido 5 ou 6 vezes. Então feririas até o fim. Mas agora os ferirás apenas 3 vezes. Uma lição eterna. A fé não pode ser pela metade. Pouco tempo depois, Eliseu morreu. Mas mesmo morto, seu corpo ainda era portador de poder divino. Quando um grupo de homens enterrava outro corpo e, ao ver inimigos se aproximando, jogou o corpo na sepultura do profeta, o morto tocou os ossos de Eliseu e reviveu. Mesmo na morte, a unção permanecia viva. A mensagem era clara: quando o Espírito de Deus habita em alguém, nem o túmulo pode apagar o legado da fé. E assim se encerra a história de um homem que multiplicou alimentos, curou doenças, restaurou mortos e transformou corações. Tudo sem jamais buscar glória para si. Eliseu foi o reflexo da constância e da presença de Deus. Um lembrete de que milagres não são sobre poder, mas sobre fé e obediência. Se essa história tocou você, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal O Bem Contra o Mal e compartilhar essa mensagem com quem precisa de esperança. E não deixe de conferir os links na descrição. Lá você encontra materiais incríveis que vão aprofundar seu conhecimento sobre a palavra e fortalecer sua fé. Até a próxima. E lembre-se, porque no final, o bem sempre vence o mal.